Meu nome é Darren Whitmore, e em 17 de agosto de 2018, minha vida tomou um rumo que eu nunca imaginei possível. Eu acreditava que tinha tudo. Morava em um apartamento de luxo no centro de Vancouver, British Columbia, com uma vista deslumbrante para a água. Como sócio sênior de uma empresa financeira global, eu era renomado na indústria por fechar grandes negócios e construir um dos portfólios mais fortes da costa oeste. Eu vivia com meu parceiro, Ryan, e depois de quase uma década juntos, parecíamos personificar o sucesso. Ricos, bem viajados, cercados por círculos sociais de elite e orgulhosos de quem éramos. Eu não era apenas bem-sucedido, eu era celebrado. Artigos eram escritos sobre mim, e eu era convidado a falar em painéis LGBTQ sobre empoderamento e negócios. Os clientes admiravam minha confiança e abertura. No entanto, por trás dessa imagem polida, eu estava suprimindo algo, um aspecto espiritual que eu havia ignorado por muito tempo. Minha mãe, uma mulher gentil de Saskatchewan, nunca parou de rezar por mim. Ela ligava ocasionalmente, sempre terminando com: "Eu só quero que você saiba que Deus te ama, Darren." Eu revirava os olhos e agradecia por educação, descartando suas palavras como culpa antiquada e contos de fadas. Então, em uma tarde de sexta-feira, tudo mudou. Eu estava andando pelos corredores de vidro do nosso prédio de escritórios, me preparando para um negócio que se arrastava há 6 meses. Eu não dormia bem há semanas e vinha ignorando a dor apertada no peito, atribuindo-a à ansiedade ou aos shots de espresso que consumia como água. Quando entrei na sala de reuniões e abri meu laptop, um peso agudo e esmagador me atingiu. Minha visão ficou turva, a sala inclinou-se, e ouvi minha própria voz pedindo ajuda antes de tudo ficar preto. Esse foi o momento em que morri. Clinicamente, meu coração parou por pouco mais de 7 minutos. Mas o que experimentei durante esse tempo foi mais real do que qualquer coisa que eu já conhecera. Inicialmente, flutuei acima do meu próprio corpo, observando o caos se desenrolar ao meu redor. Minha assistente estava gritando e um sócio júnior estava freneticamente chamando uma ambulância. Eu podia ver e ouvir tudo, mas não sentia dor ou pânico, apenas calma. Era como se uma corrente mais profunda que a gravidade me puxasse para fora da sala, fora do tempo, fora deste mundo. Não era um túnel de luz como você costuma ouvir. Em vez disso, eram camadas de cor e emoção, vivas, mudando, girando, vivas. Enquanto me movia por elas, eu não estava apenas assistindo minha vida, eu estava sentindo-a. Cada conversa, cada decisão, cada momento de amor, crueldade, risada ou silêncio foi revivido. Mas não era apenas da minha perspectiva. Eu sentia o que os outros sentiam também. Eu sentia a solidão de Ryan toda vez que priorizava o trabalho em vez dele. Eu sentia a dor no coração da minha mãe quando eu descartava sua fé. Eu sentia a decepção daqueles que menosprezei e a admiração silenciosa de estagiários que nunca notei. Cada momento importava. Cada escolha ecoava enquanto eu mergulhava mais fundo nesse lugar. As emoções se tornaram mais pesadas, mais vívidas. Eu esperava paz, talvez até felicidade, mas em vez disso, encontrei uma espécie de acerto de contas. Não um julgamento como as pessoas normalmente imaginam, com alguém apontando o dedo para você, mas a verdade pura e não filtrada exposta. Não havia desculpas, nem esconderijo atrás do meu sucesso, dor ou passado. Era tudo à vista. Não era cruel, era honesto, dolorosamente honesto. Eu me senti exposto de uma maneira que nunca tinha sentido antes. Nesse espaço, percebi pela primeira vez o quão longe eu havia me afastado, não apenas de Deus, mas de quem eu deveria ser. Então veio o momento que nunca esquecerei. Eu não o vi entrar na sala. Eu o senti primeiro, como se o próprio ar soubesse que ele estava chegando. As cores ao meu redor mudaram, tudo ficou imóvel, e então ele apareceu. Eu não precisava ser informado de quem ele era. Eu sabia que era Jesus, não a versão retratada em vitrais ou pinturas antigas, mas mais brilhante que a luz, ainda assim não ofuscante. Havia uma espécie de fogo em sua presença, não calor, mas algo mais profundo. Uma verdade tão viva que parecia que ele podia ver através de cada parede que eu já havia construído. Eu estava apavorado, mas nunca me senti mais seguro. Eu queria cair de joelhos e me esconder ao mesmo tempo. Ele não falou com palavras, mas comunicou-se diretamente com minha alma, e o que ele me mostrou, me quebrou.
Ele me quebrou, mostrou pessoas, rostos, almas, algumas que eu reconheci. Pessoas que eu conhecia, amava, amigos com quem festejei em clubes ocidentais, ativistas que admirava, líderes, influenciadores, ousados e orgulhosos. Ele me mostrou o que havia se tornado deles, e não era paz ou céu. Eles estavam na escuridão, profunda, dolorosa, escuridão espiritual. Eu não vi tridentes ou demônios vermelhos. O que vi foi muito pior. Tristeza, arrependimento, isolamento que gritava mais alto que qualquer tortura física. Essas pessoas não estavam lá porque eram gays. Essa não era a mensagem. Era mais profundo que isso. Eles estavam lá porque rejeitaram a verdade, abraçaram uma versão da vida que parecia boa, parecia liberdade. Mas era na verdade uma mentira, uma falsificação de algo sagrado. Jesus voltou seu olhar para mim. E eu não pude suportar, mas não havia raiva nele, apenas tristeza. Tristeza tão profunda que fez meu peito doer. Ele me mostrou minha própria vida através de seus olhos. Meu orgulho, minhas escolhas, as pessoas que influenciei, a maneira como vivi como um símbolo de sucesso no mundo LGBTQ, e quantos seguiram meus passos pensando que estavam caminhando para a luz, quando na verdade, estavam se afastando dela. Eu vi o efeito dominó da minha vida, como minha história, minha imagem, meu silêncio diante da verdade moldaram os destinos de outros. Eu não pretendia levar ninguém ao erro, realmente não. Mas isso não mudava o fato de que eu tinha. Jesus não me acusou, mas eu senti mesmo assim uma convicção tão pesada que poderia ter me esmagado. Ele me levou a um lugar que só posso descrever como um tribunal espiritual, mas não havia paredes, nem juízes, nem martelos, apenas luz. Luz que revelava tudo. Eu estava no meio desse espaço aberto, e de repente cenas da minha vida começaram a se desenrolar ao meu redor. Eu vi cada decisão, cada palavra, cada relacionamento exposto como um mapa vivo. Eu assisti enquanto momentos que há muito esqueci retornavam com clareza penetrante. Quando ignorei os medos de Ryan e o chamei de sensível demais, quando ri da fé da minha mãe como superstição, quando encorajei um jovem estagiário, também gay, a viver com ousadia, embora no fundo eu soubesse que não havia encontrado paz nesse caminho. Cada momento foi reproduzido, não para me envergonhar, mas para me envergonhar. Mostrar o que eu havia me tornado e o que eu poderia ter sido. Então Jesus me mostrou um livro, brilhando, pulsando com vida. Ele o abriu. E no topo da página estava meu nome, Darren Whitmore. As palavras abaixo começaram a desaparecer diante dos meus olhos. E eu entrei em pânico. Eu perguntei, embora não com minha boca, por que está desaparecendo? Sua resposta não foi falada, mas preencheu todo o meu ser. Porque suas escolhas estão apagando a história que escrevi para você. Essa verdade me atingiu mais forte que a própria morte. Deus havia escrito algo para mim, um chamado, um propósito, e eu passei toda a minha vida escrevendo sobre isso, não com maldade, não com ódio, mas com orgulho, com conforto, com mentiras que aceitei como verdade porque o mundo me aplaudia por elas. Esse aplauso era ensurdecedor aqui embaixo, mas no céu não significava nada. Então veio o momento que eu nunca, jamais queria ver. Jesus me levou a um lugar de tormento insuportável. Não chamas lambendo a pele das pessoas, não demônios com tridentes. Não, isso era muito pior. Isso era a verdade plenamente conhecida, mas tarde demais para agir. Eu vi almas clamando, gritando, buscando a luz que um dia conheceram, mas que a afastaram. Um deles eu reconheci. Seu nome era Andre. Ele havia sido palestrante em uma das conferências LGBTQ que participei em Toronto. Engraçado, confiante, brilhante. Compartilhamos um painel juntos sobre viver sua verdade. Mas aqui, neste lugar, ele estava encolhido sobre si mesmo, mãos agarrando o ar, lágrimas escorrendo por um rosto, que não podia mais se esconder atrás dos aplausos. Eu estava alheio aos seus gritos, alheio à sua realidade. O som assombroso ficará comigo para sempre. Quando Jesus se voltou para mim, senti seu coração se partir novamente. Eles não foram condenados por serem gays.
Em vez disso, foram condenados por escolherem seu próprio caminho em vez do meu, por desviarem outros do caminho que eu pretendia. Apesar dos meus repetidos chamados, eles nunca voltaram atrás. Eu não pude parar por eles, por mim mesmo, ou pelas gerações sendo enganadas a acreditar que amor e verdade são subjetivos, que ações não têm consequências, e que identidade é fluida enquanto o propósito é irrelevante. Então percebi que tudo importa. Cada passo, cada palavra, cada influência que temos sobre os outros ecoa na eternidade. Após essa visão, me foi mostrado o que poderia ter sido. Não era apenas sobre meus erros passados, era sobre a vida que eu estava destinado a viver. Jesus me revelou 2 caminhos. Em um, eu continuava como estava, ficando com Ryan, envelhecendo, ficando mais rico e mais famoso nos círculos empresariais. Eu poderia até ter escrito um livro ou começado um podcast. No entanto, nessa visão, eu estava espiritualmente vazio, a luz nos meus olhos apagada. Meu sorriso era mecânico, cercado por pessoas, mas completamente sozinho por dentro. Quando morri nessa versão, minha alma se afastou de Deus, não com gritos ou fogo, mas com uma distância fria e irreversível. Percebi que esse era o caminho padrão em que eu estava. Então ele me mostrou o outro caminho. Este começou com rejeição. Perdi amigos, me afastei de tudo que havia construído. Desisti da minha posição, da minha reputação, até do meu relacionamento com Ryan. Foi doloroso. Mas então vi pessoas vindo até mim, pessoas que estiveram no mesmo lugar que eu estive, jovens homens e mulheres em busca de identidade, verdade e paz. Vi-me falando não de um palco de orgulho, mas de um lugar de humildade. Eu era diferente, parecia livre. Meus olhos estavam brilhantes novamente. Minha voz firme. Eu estava finalmente vivendo a vida para a qual fui criado. Não sem dor, mas cheia de paz. Jesus olhou para mim e disse: "Isso ainda é possível, mas a escolha é sua." E eu fiz minha escolha ali mesmo, com tudo em mim. Implorei a ele por outra chance de voltar, de viver de forma diferente. Eu não me importava com o que tinha a perder. Eu queria aquele segundo caminho. Eu queria ser quem ele me fez para ser, antes que o mundo reescrevesse minha história. Senti sua mão sobre meu coração, calor se espalhando por mim, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Então tudo começou a desaparecer, as cores, as visões, a presença. Eu estava sendo puxado de volta ao meu corpo, de volta ao quarto do hospital. E eu vi uma última coisa antes de abrir meus olhos. Diga a eles tudo o que você viu. Quando acordei, estava cercado por máquinas, monitores apitando e a picada de aves no meu braço. Meu peito doía como se tivesse sido esmagado, mas eu estava vivo, verdadeiramente vivo. Ryan estava lá, segurando minha mão, lágrimas nos olhos. O médico disse que eu havia morrido por 7 minutos e 31 segundos. Eles chamaram de milagre eu ainda estar respirando. Não havia dano cerebral, mas eles não sabiam a história completa. Eles não sabiam que eu tinha acabado de voltar da morte clínica, da beira da eternidade. E tudo em mim sabia que eu não podia ficar em silêncio. Os dias que se seguiram foram alguns dos mais difíceis da minha vida. Eu estava deitado naquela cama de hospital com um corpo que estava se curando, mas um espírito que já estava correndo. Eu não conseguia dormir, não conseguia ficar parado. Tudo parecia diferente, como se eu tivesse acordado em um mundo que não era mais real. Eu continuava vendo seus rostos, aquelas pessoas que vi naquele lugar de tormento. Ouvi seus gritos, senti sua desesperança. Não conseguia afastar o peso da responsabilidade que Jesus havia colocado sobre mim. Diga a eles era tudo o que eu continuava ouvindo. Repetidamente, quando Ryan me visitou novamente, eu sabia que tinha que ser honesto. Segurei sua mão e contei tudo a ele. Cada detalhe desde o momento em que deixei meu corpo até o momento em que vi Jesus. E o que vi sobre nós, sobre a vida que estávamos vivendo. Eu disse a ele que não era apenas sobre pecado ou estar errado. Era sobre estar separado daquele que nos fez. Ele me olhou como se não me reconhecesse. Pela primeira vez em 10 anos, houve um silêncio entre nós que não era confortável. Quando terminei de falar, ele se levantou lentamente e disse: "Darren, talvez isso tenha sido apenas algum tipo de trauma. Um sonho. Você esteve fora por muito tempo." Eu assenti, não em minha concordância.
mas porque entendi. Como eu poderia esperar que ele acreditasse nisso, quando eu mesmo não acreditava em coisas assim antes de acontecerem comigo? Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. 2 semanas após sair do hospital, tomei uma decisão que chocou todos ao meu redor. Renunciei à minha posição na empresa. Abri mão de milhões em bônus futuros. Excluí minhas redes sociais e me mudei do apartamento que Ryan e eu compartilhávamos. A imprensa tentou entender. Alguns disseram que eu tive um colapso. Outros afirmaram que fui alvo de algum grupo de conversão. Algumas manchetes me chamaram de ex-ícone LGBTQ que se tornou extremista religioso. Eu não respondi a nenhuma delas. Eu não estava com raiva. Eu apenas sabia que esse era o custo. Jesus me mostrou a verdade, e eu sabia que não podia voltar, nem um pouco, nenhum salário, nenhum relacionamento, nenhum aplauso valia a perda da eternidade. Mas aqui está a parte que realmente me quebrou, tanto em dor quanto em beleza. Quando a notícia se espalhou, as pessoas começaram a me procurar silenciosamente, em particular, mensagens de jovens que conheci em galas LGBTQ, de mulheres de negócios que mentorei, de adolescentes que me admiravam. Suas mensagens não eram de raiva, eram de curiosidade, medo. Alguns disseram coisas como: eu também me sentia vazio, mas nunca pensei que alguém como você admitiria isso. Outros disseram: sempre acreditei em Deus, mas não sabia se ele ainda me queria. Um jovem de Montreal disse: eu ia acabar com minha vida até ver sua história. Agora estou tentando a igreja. Foi quando soube que Jesus ainda estava trabalhando através de mim. Ele não apenas me trouxe de volta para me salvar, mas para ajudar a salvar outros também. Alguns meses depois, comecei algo pequeno, apenas um estudo bíblico semanal na casa de um amigo. Sem grandes sinais, sem agenda, apenas um lugar para pessoas como eu. Pessoas que viveram de certa forma por tanto tempo, mas no fundo, ainda estavam famintas por algo real. No começo, éramos apenas 3, depois 6, depois 12. Cresceu mais rápido do que eu jamais imaginei. E a parte mais louca, a maioria deles não estava vindo por minha causa. Eles estavam vindo por causa do que eu tinha visto. Eles não estavam atrás de religião. Estavam desesperados para entender como a eternidade realmente parecia, o que a verdade realmente significava. E isso abriu a porta para eu compartilhar tudo novamente, repetidamente. Cada vez que contava minha história, sentia aquele mesmo tremor no peito que senti quando Jesus estava na minha frente. Houve uma noite que nunca vou esquecer. Um jovem, provavelmente 19 anos, veio até mim depois que falei. Seus olhos estavam vermelhos, sua voz tremendo. Ele disse: sou gay. Não sei quem sou, mas depois de ouvir o que você viu, acho que quero descobrir o que Deus diz sobre mim. Coloquei minhas mãos em seus ombros e disse a ele: ele não tem vergonha de você, mas quer que você conheça a verdade, e não é algo que o mundo vai te contar. Naquela noite, ele entregou sua vida a Jesus, não porque eu disse que ele tinha que mudar, mas porque ele viu que amor e verdade não podem existir separados um do outro. Aquele momento, aquele garoto, eu passaria por tudo de novo só por isso. Já se passaram 5 anos agora. Eu moro em um bairro tranquilo nos arredores de Kelowna, não muito longe de onde cresci. Não tenho milhões no banco mais. Meus ternos foram trocados por jeans e moletons, mas nunca fui mais rico. Passo meu tempo falando em igrejas, escolas e às vezes até em Meja, lugares que não acreditam em Deus. As pessoas mais inesperadas me procuraram. Já compartilhei café com drag queens, jantei com CEOs e tive conversas sinceras com aqueles que, uma vez, me ressentiram por deixar o movimento. No entanto, nunca abordo esses encontros com raiva. Em vez disso, trago a mesma tristeza e amor que Jesus tinha em seus olhos quando olhou para mim. Venho com a verdade, porque foi isso que me salvou. Vou ser honesto, ainda há noites em que acordo tremendo. Às vezes, ouço aqueles gritos novamente. Às vezes, vejo o rosto de Andre. Lembro-me do tormento, do silêncio que seguiu seus gritos, e da pesada realização de que eles não voltaram a tempo. Cada vez que sinto essa dor, caio de joelhos e oro. Oro não apenas por força, mas por eles, por aqueles que ainda vivem como eu vivia. Antes de seguir, só um pedido: se inscreva no canal,
Isso nos ajuda muito a continuar. Para aqueles que acreditam que esta vida é tudo o que existe, e para aqueles que pensam que a verdade é relativa e a eternidade é apenas um conceito. Se você é um deles, se chegou até aqui na minha história, então talvez esta mensagem seja para você. Se você ainda está ouvindo, não acredito que seja por acaso. Eu realmente acredito que Deus queria que você ouvisse esta história. Talvez porque você tenha questionado as coisas ultimamente, ou porque sentiu aquele vazio que eu uma vez não consegui explicar. Talvez porque, no fundo, você saiba que a vida que está vivendo não está alinhada com a paz que está buscando. Não estou aqui para envergonhá-lo ou assustá-lo. Estou aqui para compartilhar o que testemunhei. Estou aqui para lhe dizer que Jesus é real, o inferno é real, o céu é real, e sua é real, e suas escolhas importam mais do que você pode imaginar. Você não precisa ter tudo resolvido agora. Você não precisa ser perfeito para se aproximar de Deus. Ele simplesmente quer que seu coração se volte para Ele. É aí que começa. Quando fiquei diante de Jesus, eu não tinha todas as respostas, eu nem sabia o que dizer, mas Ele olhou para mim e me amou mesmo assim. E esse amor me transformou. Ele não apenas me salvou do inferno, Ele me salvou da mentira de que eu tinha que ser meu próprio Deus, minha própria autoridade. Essa é a liberdade que quero para você. Liberdade real, do tipo que o mundo não pode oferecer. Se você está assistindo a isso e faz parte da comunidade LGBTQ, ou está lutando com sua identidade, ou foi ferido por pessoas da igreja que falaram mais ódio do que amor, eu vejo você. Eu sei como é isso, mas deixe-me ser honesto com você. Ser afirmado por pessoas não significa que você está alinhado com Deus. Fui afirmado por anos, celebrado, até chamado de pioneiro, mas nada disso me salvou. Quando Jesus me chamou e me mostrou a verdade, eu soube que tinha que escolher. E você também tem que escolher. Não importa o que o mundo lhe diga, a verdade não muda e está esperando por você. Então aqui está meu convite. Se algo em seu coração está agitado agora, não ignore. Ore. Fale com Deus. Peça a Ele que se revele a você, assim como fez comigo. Se você não sabe o que dizer, comece com isso. Jesus, eu não sei para onde ir a partir daqui, mas quero saber o que é real. Mostre-me a verdade. Isso é suficiente. Ele vai encontrá-lo lá. E se você já o conhece, mas tem vivido longe dele, é hora de voltar para casa. Não espere. Não aposte sua eternidade no amanhã. Ele te ama demais para deixá-lo onde você está. E eu me importo demais para ficar em silêncio. Se esta história te tocou, por favor, deixe um comentário com seu primeiro nome e de onde você é. Quero orar por você pelo nome. E se você sentir vontade, compartilhe este vídeo com outra pessoa. Você nunca sabe quem pode estar à beira da eternidade, assim como eu estava. Clique no botão de inscrever-se para não perder mais testemunhos como este. E se você quiser apoiar a divulgação desta mensagem para mais pessoas, considere clicar no botão de agradecimento abaixo. Cada contribuição ajuda a compartilhar a verdade com aqueles que ainda estão buscando. Eu sou Darren Whitmore. Eu morri, vi a eternidade, e voltei para lhe dizer que Jesus é o único caminho. Escolha-o enquanto ainda pode.